Berzoini, vamos analisar isso aqui, mas isso é importante a gente analisar com calma, porque o Bolsonaro vai fazer um ato grande. Mesmo que chova, eles estão botando muito dinheiro nisso, ele mobilizou aí o Malafaia, 2 trios elétricos, pulseirinha VIP, ele já conseguiu convencer 3 governadores, o Tarcísio, governador de São Paulo, vai participar, vários prefeitos, um montão de deputado federal, eles vão fazer um carnaval, o pessoal está achando um carnaboso, um carnaboso aí na Paulista. Então, a gente tem que começar já a fazer análise aqui. Como é que a avaliação que você faz desse ato, quais são os riscos para o Bolsonaro e também o impacto político que pode ter no país? Bom, todos nós sabemos o que nós enfrentamos no último período de 2021 e 2022. Bolsonaro tentou várias vezes se afirmar com eventos desse tipo, coincidindo com o 7 de setembro ou em outros momentos, para tentar mostrar força e apoio popular. E o fato é o seguinte, na eleição, ele teve apoio popular, tem muita gente que votou nele, só que a realidade dele agora é outra, ele não está disputando uma eleição. Nem está na presidência da República. Ele agora está acusado de tramar uma conspiração contra o Estado Democrático de Direito. E a tentativa dele de fazer um ato político, mesmo que vá, eu já medi mais de uma vez, com cálculos matemáticos na Avenida Paulista, ela toda cheia, de ponta a ponta, do Paraíso até a Consolação, cabem 320 mil pessoas. Então, quando fala, tem 1 milhão na Paulista, não tem 1 milhão. A cidade é toda cheia, 320 mil pessoas. Se tiver espalhado para as ruas laterais, pode colocar aí mais uns 100 mil. Mas não importa o número. Vamos imaginar que ele conseguisse colocar 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas numa cidade que tem 9 milhões de eleitores, no estado onde ele ganhou a eleição. Então a discussão não é essa, a discussão é uma tentativa de buscar a imagem de que um líder popular está sendo perseguido. Ninguém ignora que se tivesse eleição hoje, talvez ele fizesse 40%, 45%, novamente. E talvez vencesse no estado de São Paulo. Não na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo. A discussão é o que ele traz de saldo disso no dia seguinte. O processo continua. As apurações da Polícia Federal continuam. Os depoimentos que alguns falaram, alguns dos que foram intimados no dia de ontem, falaram, a justiça vão ser escrutinados. E a delação do Mauro Cid vai ser confrontada com tudo isso. Fora o telefone do Assaf, também dizem que tem muita coisa relevante no telefone do Assaf. Então, eu creio que esse ato, vai ter um impacto, uma relevância imediata, vai ter imagens, mas não tem mudança nenhuma. Do nosso campo, precisa se preocupar, na verdade, com a estratégia de enfrentamento nas bases, tanto nas redes como nas ruas. Por quê? Porque ainda há um trabalho intenso de fake news da direita, da extrema-direita, para tentar desconstituir o governo Lula e para tentar manter acesa uma ideia de que o Bolsonaro é um líder que tem projeto para o país quando não tem. Então, essa é a minha apreciação a priori, porque, objetivamente, qualquer líder que teve 43% dos votos na eleição tem capacidade de mobilizar, sim. Isso não quer dizer nada, a não ser que ele é uma minoria relevante. Imediato, com a sua análise. Olha, eu não teria absolutamente nada a acrescentar a essa brilhante análise do Berzoini. E com essa conclusão, tem relevância. A relevância de um político obscuro, incapaz, incompetente, limítrofe, né, que tem, inclusive, transtorno de personalidade, quer dizer, é um caso psiquiátrico, mas que conseguiu arregimentar, para nossa surpresa, nós descobrimos que há uma população enorme no Brasil que estava à espera de um líder que se parecesse, infelizmente, com eles. Por isso, eu bato tanto, Miguel, naquela ideia de que a gente tem que fazer uma revolução na educação básica do Brasil. Desde criancinha, você formar cidadãos.
porque é por não termos cidadãos formados, capazes de discernir entre a verdade e a mentira, que chegamos a esse ponto de ter um líder desse, porque a palavra é um líder, tão relevante para essa quantidade de pessoas, 40 e tantos milhões de pessoas. Sem educação, infelizmente, teremos ainda uma geração, 2, 3 de cidadãos capazes de seguir o Bolsonaro, ou qualquer outro líder de extrema direita. E eu, infelizmente, não vejo no governo do Lula, no qual eu votei, e eu vejo um governo muito firme e positivo, com todas as dificuldades, como lembrava o Zé Disseu naquela entrevista que você citou agora há pouco. Não há muito o que fazer, a não ser o possível com esse Congresso, mas há muito o que fazer que não depende do Legislativo. Por exemplo, introduzir a disciplina de cidadania na escola desde o ensino básico. Não é doutrinação, é cidadania, princípios de cidadania, para que a gente tenha, depois de 8, 12 anos, toda uma geração nova capaz de votar direito e de eleger um Congresso que não seja esse, que obriga o Lula a fazer, como ele fez ontem à noite, um jantar para fazer carinho em todos aqueles deputados e senadores que queriam o quê, Bezoini? Aquilo que receberam hoje de manhã, as suas emendas, o cronograma da liberação do seu dinheiro, onde eles vão aplicar em coisas que podem ser até mais ou menos relevantes, mas que não seriam aquelas que o Executivo tem na sua lista de prioridades. Essa é a nossa tragédia, ter esse governo de coalizão e esse Congresso dominado por pessoas que só querem se apoderar do Estado para fazer a política rasteira e para se apoderar dos recursos, de dinheiro mesmo, são agentais. Desculpa, porque eu passei de um assunto para outro, mas que, usando a palavra que o Bezoini usou aí, eu considero de extrema relevância você fazer uma mudança radical na educação brasileira. Não é possível continuar desse jeito, porque nós estamos pagando a conta, né? E muito trabalho de base, né? Muito trabalho de base da política. Porque trabalho de base também. As organizações do campo popular reduziram, no meu entendimento, o volume do trabalho político de base. E os neopentecostais da extrema-direita, que muitos deles possivelmente nem acreditam em Deus, mas usam as suas igrejas para fazer política e negócios. E criam essa situação onde uma parte da população começa a acreditar em loucuras. Agora, se não tiver quem faça o contraditório, lá na periferia, eu outro dia fui aqui, uma visita à periferia de Brasília, eu contei num percurso de 2 quilômetros, 14 igrejas. 14 igrejas. Estão ali, certamente, tratando de assuntos que não tem nada a ver com fé e religiosidade. Algumas, eu reconheço que algumas têm mais critérios, mas uma boa parte nós sabemos como funcionam. Que tem a ver com essa bancada evangélica, tem a ver com pessoas que adotam o clientelismo e o assistencialismo pela religião, mediante a religião, e controlam feudos eleitorais. Se não tiver um contraditório, tudo bem, o que você falou, imediato, está certíssimo, mas a educação está para começar da base, né? Leva tempo. E o trabalho político de base está aí para ser feito. E por que, Bezoini, na sua opinião, essa mobilização da militância, do PT, dos partidos de esquerda e progressistas, ela perdeu essa força que era tão vibrante num passado recente? Eu vou recorrer um pouco a um certo Antônio Gramsci, que viveu e analisou essa questão lá no Partido Socialista Italiano, no começo do século XX. No Brasil, nós ganhamos muitas prefeituras, mandatos parlamentares, e, de certa forma, a vida do partido passou a ser gravitacionada pela estrutura do Estado.
Claro que ganhar mandatos e prefeituras e governos é importante, mas tão importante quanto é manter uma sistemática planejada, com o conteúdo também planejado, de trabalho de base. Para que, na hora da eleição, mais importante do que o apego à estrutura, seja a mobilização popular. Até para resistir a golpes e para fazer outros movimentos que são importantes para a classe trabalhadora e para a população pobre em geral. Eu costumo dizer que no Brasil, se só os 20% mais pobres tivessem consciência de classe, já seria uma revolução. Só os 20% mais pobres, eles vivem muito mal. Eles são muito explorados, são muito abandonados pelo poder público, e mesmo os programas sociais bem intencionados que nós fazemos, às vezes não chegam a eles porque eles estão na periferia da sociedade. É preciso organizar esse povo antes que vire um processo de teocracia e de vinculação a esquemas criminosos que, infelizmente, também estão presentes na periferia. É verdade. Imediato, Berzini, eu vou fazer um comentário rápido só sobre esse assunto aqui, para fazer o corte, depois a gente passa para um assunto final para encerrar nossa live. Queria falar de eleições, mas só sobre esse assunto, sobre a manifestação do dia 25, só um pensamento aqui, uma coisa um pouco filosófica, Imediato, porque eu acho que a questão da manifestação, concordo com o Berzini, não importa o tamanho. Eu acho que a maneira como a sociedade ela encara uma manifestação política hoje, no mundo de hoje, contemporâneo, é diferente do que é há 50 anos atrás, que não tinha rede social, não tinha internet. Então, hoje existe é mais fácil organizar a manifestação porque você se organiza pela internet com mais facilidade. As coisas são mais fáceis. Mas, por outro lado, não tem o impacto devastador que tinha no passado, porque quando você organiza uma manifestação muito grande, isso vale para a esquerda e vale para a direita. Eu já vi várias vezes acontecer isso na esquerda, manifestações enormes na esquerda. Ganhamos, não muda nada. Você vê no Chile, manifestações enormes em favor da Constituinte, perderam. É importante a manifestação, é muito importante, mas ela não tem um peso determinante, porque entrou um outro fator hoje, que as pessoas se mobilizam pelas redes sociais em função do conforto. Eu não falo do conforto do ponto de vista negativo, eu falo pelo custo. Né? O ser humano ele mede o custo. Se é preciso ir para a rua, ele vai para a rua. Mas se você consegue se mobilizar sem precisar ir para a rua, que implica um custo enorme, então você não vai para a rua. Mas eu quero dizer o seguinte, dependendo do tamanho dessa manifestação do Bolsonaro, ela cria também um outro movimento. Se for muito grande, se for 2 milhões de pessoas... Isso não vai ser. A esquerda se mobiliza, entendeu? A sociedade brasileira, a esquerda brasileira, ela mostrou força, ela ganhou as eleições. Então, se for, dependendo do tamanho da manifestação, a esquerda ela adota uma estratégia de contraponto. Isso é automático, isso é uma coisa instintiva da política, né? O ser da política. Ele se organiza automaticamente, os partidos vão se mobilizar, claro, mas haverá uma demanda. Beleza, então eles querem ir para essa disputa, então vamos também fazer uma disputa aqui por outro lado. Só